Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com Teologia Bíblica do Novo Testamento e agora estamos na terceira unidade. Mais uma vez reforçando a vocês que a teologia é bíblica, então a base principal que nós estamos utilizando para essa disciplina é a própria Bíblia e nós estamos lançando mão também como livro-texto Teologia do Novo Testamento de George Eldon Ledd. Ok, turma? Eu gostaria de frisar para vocês que todos os trabalhos que nós temos passado especificamente baseado em temas bíblicos. Outros comentários, eles sempre serão secundários. Mas hoje, nessa unidade, nós iremos estudar Hebreus, a teologia de Hebreus e das cartas gerais, das epístolas gerais, de acordo com como você está vendo aqui no primeiro slide. Hebreus, Tiago, Pedro, Judas e João. Em Hebreus, nós vamos ver a introdução, o dualismo, a cristologia e a nova aliança. Hebreus, nós percebemos que as questões da autoria e do destino da epístola são problemas ainda não resolvidos, mas nós não iremos nos deter nesta parte. Nós iremos falar da principal teologia de Hebreus, né? O título aos Hebreus, ele não é original, então essa epístola, originalmente, ela veio sem título, mas foi colocado em uso em data bem antiga e ele é reconhecido pela tradição. Então, na opinião tradicional, Hebreus foi corretamente denominada, foi escrita para uma comunidade de cristãos judeus, provavelmente em Roma, a qual, diante da perseguição ameaçadora, estava apostatando, de Cristo e retornando ao judaísmo. Sobre a questão do autor aos Hebreus. O autor ele tenta fortalecer a lealdade de seus leitores a Cristo. Então, é uma epístola bastante cristológica. Pela linha de argumento de que as bênçãos que vieram aos homens em Cristo são superiores a tudo que precedeu Cristo, é superior à antiga revelação, aos anjos, a Moisés, a Josué e ao sacerdócio do Antigo Testamento. Sobre o dualismo visto na Epístola aos Hebreus. A gente percebe esse duplo dualismo onde o autor fala sobre o superior e o inferior, o verdadeiro mundo celestial e o transitório mundo terreno. E há um dualismo escatológico também, que é o século presente versus o mundo futuro. Isso se assemelha bastante ao dualismo de Filo. Ele acreditava que todo mundo fenomenal era transitório e efêmero, passageiro, apenas uma cópia do mundo real, invisível, espiritual das ideias do céu. Ideias essas que são aprendidas apenas pela mente. A gente pode perceber aí um pouco de Platão, né? Quando ele fala do tabernáculo celestial em Hebreus, na realidade, não se torna um produto do idealismo platônico, mas o templo escatológico do judaísmo apocalíptico. O templo que está no céu, basicamente de modo que possa se manifestar sobre a terra. Então, ele não está falando de algo fenomenal, mas ele está falando de algo real, algo existente, não algo apenas figurativo. Esse é um dos principais temas em Hebreus. Pela obra expiatória de Cristo, podemos encontrar o acesso à presença de Deus, tão e somente pela obra expiatória de Cristo. Se esse for rejeitado, não restará outro caminho, segundo está escrito lá em Hebreus capítulo 6. Bem, no próximo slide vamos falar um pouquinho da cristologia, outra temática abordada na carta aos Hebreus. Ele traz uma alta cristologia explícita, como já foi falado. A preexistência de Cristo é mencionada já no início, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Foi por intermédio de Cristo que Deus criou o mundo. E pela palavra do seu poder, ele sustenta o universo. Ele não apenas criou, mas ele também sustenta com seu poder. A designação favorita de Hebreus para Cristo é Filho de Deus. Como filho, ele é herdeiro de todas as coisas e também compartilha a divindade. A divindade de Cristo é também vista no uso da palavra Senhor, no original Kyrios, tanto no AT em referência a Deus, como no NT em referência a Jesus.
né? Então, Cristo é a personalidade principal na Epístola aos Hebreus. Não podemos esquecer disso. Ele é superior aos homens, aos anjos, ele é superior ao sumo sacerdócio também. Ele é Deus. A respeito da nova aliança, que também é abordada na Epístola, Cristo ele inaugura um novo pacto, uma nova aliança. Gostaria de frisar que essa nova aliança, ela não vem anular a antiga aliança, mas ela vem completar, porque a antiga aliança, ela apontava para a nova aliança. Então, ela apontava para Cristo, como está escrito, né? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando Cristo veio, ele inaugurou essa nova aliança. O pacto antigo, ele transmitia uma revelação, segundo Hebreus 1, inadequada de Deus, como está escrito aqui no texto. Você pode olhar aí na sua Bíblia também. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Cristo é a mensagem plena, completa de Deus. Ele é a própria encarnação. Nos dias da plenitude messiânica, Deus passou a falar de um modo diferente, pelo seu Filho. Em Jesus, o perfeito Filho de Deus e o homem perfeito. Deus consegue dizer aquilo que deseja que os homens ouçam. O antigo pacto mostrou-se ineficiente para criar um povo fiel. Não permaneceram no meu concerto, como está escrito em Hebreus 8, capítulo 9. Agora nós iremos passar para as epístolas católicas, as epístolas universais, começando com Tiago. O Novo Testamento contém 7 cartas menores, que são chamadas de católicas. Por que católicas? Católicas significam universais, né? Com exceção da segunda epístola e terceira de João, né? Elas foram dirigidas à igreja em geral, o público, né, direcionado dessas epístolas. Então, as ideias principais dessas epístolas só precisam ser brevemente resumidas, é o que nós iremos fazer aqui nesse vídeo. A epístola foi escrita por Tiago. Quem era Tiago? O irmão de Jesus, de Jerusalém, a judeus cristãos que estavam sendo oprimidos por seus compatriotas judeus. Tiago foi um dos líderes da igreja da era apostólica. O propósito de Tiago é prático, ele fala muito do pragmatismo da teologia da vida cristã. Ele escreve para quê? Ele quer encorajar os companheiros judeus cristãos, que em sua maior parte vinham do nível mais baixo da sociedade e estavam sendo oprimidos por compatriotas judeus ricos. Como está escrito lá em Tiago 2, 14, 18. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Então percebemos que Paulo e Tiago têm significados diferentes para as palavras fé e obras. Ambos estão lidando com duas situações diferentes. Paulo com a autojustiça da piedade legal judaica e Tiago com a ortodoxia morta. Agora em Pedro, por exemplo, Pedro ele escreveu para encorajar os cristãos diante da perseguição nas mãos da população pagã, aquela perseguição que iniciou-se na igreja do primeiro século, com a possibilidade de enfrentar uma perseguição oficial por serem cristãos. A escatologia desempenha um grande papel na epístola de Pedro, ou Petrina. Pedro não usa a palavra parousia, que é a palavra no original grego para vinda de Cristo, mas em vez de parousia ele fala apocalipse, que quer dizer a revelação de Cristo. Então, embora haja uma herança escatológica representada e guardada nos céus, não é considerada como uma bênção adquirida na morte, quando a alma deixa o corpo, apesar de Pedro falar da salvação da alma. É uma bênção que será revelada no céu, no retorno de Cristo do céu. Precisamos atentar para essa parte escatológica descrita nas epístolas petrinas. Então, existe também o contraste entre o mundo maligno e o céu. É outro dualismo que Pedro coloca, que é particularmente forte e desempenha um papel essencial no pensamento de Pedro. Ele tem em mente a sociedade pagã degradada e corrupta, no meio da qual os cristãos se encontram. Esse é o cenário para a reprovação do mundo em Pedro. Não é uma negação do mundo como tal, mas a negação da sociedade má, cujas práticas uma vez compartilharam e de que foram resgatados. Quando Pedro cita Levítico 11, 44, 45, sede santos porque eu sou santo, a ideia é a seguinte: como Israel foi separado de todas as nações para ser o povo de Deus, assim a igreja é o novo povo de Deus e permanece em contraste com o mundo. Agora nós vamos ver as epístolas
2 Pedro e Judas. Como mostra agora o nosso próximo slide, vamos agora passar para 2 Pedro e Judas. A segunda epístola de Pedro foi escrita com um propósito inteiramente diferente de 1 Pedro. Vamos atentar para isso. Essa é a razão para a notável diferença na essência das duas cartas. Se 1 Pedro foi escrita para encorajar seus leitores diante de perseguições, 2 Pedro atribui ao conhecimento, que quer dizer a gnosis, por meio do qual ele se opõe a esses falsos mestres gnósticos que reivindicavam ter acesso especial à verdade divina. 2 Pedro é de especial interesse. Por quê? Por causa da doutrina de Pedro a respeito da Escritura. Ele, de fato, enfatiza a importância e primazia da norma da verdade apostólica. Pedro tem um dos enunciados clássicos a respeito de inspiração na Bíblia inteira. Esse texto aqui eu gostaria de destacar, por isso que ele está aí no slide. Se você tiver oportunidade, pode parar um pouquinho aí o vídeo, né, para dar uma leitura aí, uma lida nesse texto. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A referência básica de Pedro é o Velho Testamento. Quando ele fala da Escritura, ele se refere, é claro, ao Antigo Testamento, porque nesse período o cânon do Novo Testamento ainda não tinha sido fechado. As epístolas ainda estavam sendo escritas, os evangelhos também, né? Então, a primeira parte dessa passagem, ela refere-se, quando fala de Escritura, ao Antigo Testamento. Ela pode estar refutando os entusiastas gnósticos que declaravam ter uma nova palavra de Deus, que suplantava, né, o evangelho recebido. Isso significa, então, que a interpretação da Escritura não é uma questão privada, pessoal, mas pertence à igreja como um todo, que é a zeladora da verdade apostólica. Sobre as epístolas joaninas, nós iremos concluir agora com as epístolas joaninas. A maioria dos críticos concorda que as epístolas joaninas compartilharam uma autoria comum com o quarto evangelho. A primeira epístola é endereçada a uma igreja ou igrejas em que falsos mestres apareceram, os quais iniciaram um movimento cismático na igreja, ou seja, um movimento de divisão. Eles proclamavam uma iluminação especial pelo Espírito, conforme está lá no texto, que lhes oferecia a verdadeira gnosis theou. O que é gnosis theou? É o conhecimento de Deus. Isso explica a forte ênfase de João sobre o conhecimento real de Deus. Ele se opõe à declaração dos apóstatas quanto ao conhecimento, com o conhecimento que somente pode vir na tradição cristã. Se percebermos bem, nessas epístolas, nós iremos ver que os apóstatas são aqueles que partilhavam da mesma fé da igreja. Seu erro ético, aqui como diz o nosso último slide principal, parece ser um orgulho espiritual e arrogante, que os levaram a desprezar os cristãos ordinários, que não declaravam haver alcançado o mesmo nível de iluminação espiritual dos gnósticos. E por isso que João coloca tanta ênfase sobre o amor aos irmãos. Seu principal erro teológico, em contraste com 2 Pedro, era cristológico. Eles negavam a encarnação. Tomamos conhecimento através da literatura patrística de que uma forma antiga do gnosticismo era o docetismo. Então, eu quero concluir aqui falando sobre essa questão da influência gnóstica. Nós sabemos que os gnósticos, eles consideravam a matéria má e a alma boa. Então, para eles, Cristo não encarnou. A visão carnal de Cristo era uma visão não real. Então, eles diziam que não foi Cristo que morreu na cruz. Era uma heresia que se disseminava ali no meio da igreja, né? Então, se nós formos reportar para os dias de hoje, as principais heresias saem justamente daqueles que se consideram os detentores do conhecimento. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com isso e, principalmente, eleger a teologia bíblica como a nossa vertente, interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Até a próxima unidade agora e bons estudos para você.